Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93 e telespectadores da nossa TV. Só lembrando aí para a turma que a nossa TV, além dos aplicativos para Android e iOS, Instagram, que é nossa TV ao vivo, Facebook, que é o facebook.com/nossa TV Mossoró, você pode assistir na Telecab, que nós estamos lá no canal 94, pode assistir na BrisaNet no canal 176 e também na TCM, nos canais 15, 16.6 ou 24, depende do seu pacote. Eu geralmente abro o programa aqui com notícias nacionais ou com reflexão, com algum tema, mas hoje eu vou iniciar com política local, com relação à sucessão moçoroense. Eu vi duas notícias que eu achei bem interessantes. Uma é com relação a uma declaração do deputado Beto Rosado, a jornalista Ana Ruth Dantas, de que Rosalba é candidata à reeleição, porém não terá chapa puro sangue, não repetirá a chapa, não terá candidata a prefeita e o vice do mesmo partido. Ou seja, está buscando uma aliança, um vice que possa somar mais. Por outro lado, declarações de dois nomes da oposição, um deles o empresário Jorge do Rosário, Jorge da Repave, que disse não acreditar que haja uma união da oposição pelos interesses conflitantes. Na fala de Jorge, ele diz o seguinte: não se fala de 2020 sem olhar para 2022. E cita tanto o partido de Alisson Bezerra como o partido de Isolda Dantas, que os dois pretendem ter candidatos ao governo, os dois partidos. E, obviamente, os dois deputados também pretendem ser candidatos à reeleição. Time que não joga, não tem torcida, diz um ditado antigo, ditado popular antigo. E eles dois sabem que ser candidatos, mesmo se não enxergarem a possibilidade de vitória na eleição municipal, sabem que isso ajuda a massificar o nome deles, a chegar nos quatro cantos da cidade, facilitando assim o recall nas eleições de 2022. E Jorge disse que não há uma conversa com interesse, defendendo o interesse da cidade, e sim cada um olhando para o seu próprio projeto. Só que o Jorge diz isso se referindo aos dois, mas ele diz até assim, no mundo ideal seria muito bom, mas no mundo real não é assim. Já o deputado Alisson Bezerra, ele diz que acha que não é possível, porque ele diz o seguinte: é preciso uma candidatura com substância, credibilidade e condições de crescer. Não dá para ter votos somente da esquerda. Diz que se todo mundo unir em torno de alguém, não é união, é adesão. Bom, ele se refere claramente à deputada Isolda. Quando ele fala somente da esquerda, ele diz Isolda. E ele deixa entender que Isolda nem tem credibilidade, nem tem condições de crescer, nem tem substância. Ele diz na mesma frase que a candidatura precisa ter esses três adjetivos aí predicados e que não seja somente da esquerda, que tem um alinhamento mais ao centro. Isso vai mostrando o que nós já dissemos aqui, o que nós já dizemos aqui há bastante tempo, que é muito difícil a união das oposições por causa dos interesses pessoais de cada um deles. Cada um tem o seu projeto pessoal ou do seu grupo político,
Aí, e no pensamento mais amplo, tem o pensamento do seu partido político, né? Os partidos, claro que querem candidaturas próprias, mesmo quando não há, vamos dizer assim, um indicativo, uma pesquisa que mostre uma possível vitória, mas sabe que é importante marcar o espaço. Tanto o PT, como Democratas, como o PSDB, como o PP, Solidariedade, são partidos maiores, partidos grandes, e pretendem que, pelo menos nas maiores cidades, tenham candidaturas próprias para defender os seus nomes lá da majoritária. O Solidariedade até hoje não teve nenhum candidato à presidência da República, mas já deve ter candidato ao governo do Estado. Teve Breno Queiroga, que inclusive em Mossoró teve mais voto do que o candidato à reeleição Robinson Faria, que tinha como vice um moçoroense, o empresário Tião Couto, Tião da Preste, mas o PT com certeza terá candidato à presidência, o presidente Jair Bolsonaro será candidato à reeleição. Aqui em Mossoró o grupo dele é mais representado por Daniel Sampaio. Eu digo Daniel, que é o presidente do PSL, não cito o general Girão, que é deputado federal, mas Girão teve uma votação maior de Lages para lá e ele tem falado numa possível candidatura a prefeito de Natal, não de Mossoró. E também o PP da prefeita Rosalba, o PSDB, são partidos que a nível nacional pretendem ter candidatura própria ou compor chapa majoritária. Vai se desenhando isso, a impossibilidade da união da adesão e, se não houver essa união, vamos cobrar do comunista Gutenberg Dias. Gutenberg diz que se for para a oposição sair toda dividida, ele mesmo é capaz de votar na prefeita Rosalba. Vamos ver como é que Gutenberg vai olhar essas declarações, vou até procurar Gutenberg para ver a opinião dele sobre essas declarações de Alisson Bezerra e de Jorge do Rosário. Boa tarde, Laíri Neto. Boa tarde, amigos do Observador Político. Nesse tema, você trouxe aí duas questões bem interessantes em torno da sucessão municipal 2020. A primeira questão, a entrevista de Beto Rosado. Eu acho que a autoridade dele dessa entrevista, né, deve ser reconhecida pelo fato de ter sido o seu pai, o ex-deputado federal Betinho Rosado, presidente estadual do PP, que indicou a jovem Nayara Gadelha para ser a vice de Rosalba nas eleições de 2016. Então ele tem essa autoridade para falar sobre. E quando ele diz e afirma, né, foi uma afirmação de que o PP de que não terá chapa puro sangue, isso é uma decisão, né? Soa como uma decisão. Ou seja, é uma primeira decisão em torno da sucessão municipal. Eu não sei se é autorizado o líder maior do grupo, né, que é o ex-deputado Carlos Augusto, que é o líder do chamado Rosalbismo, ou se Beto deu uma entrevista baseada numa questão natural de que uma chapa puro sangue pode fechar portas para uma aliança maior em torno do projeto de reeleição da prefeita Rosalba Ciarlino. Porém, ele deu essa entrevista e não deixa de ser um fato novo dentro desse processo sucessório. Em relação à questão da oposição, não há nenhuma novidade nas entrevistas concedidas por Jorge do Rosário, ex-candidato a vice-prefeito, ex-candidato a deputado estadual, e na entrevista concedida pelo deputado Alisson Bezerra. As pessoas que gravitam em torno de Alisson Bezerra têm dito que o deputado tem uma postura uma postura de autoridade. Né? Ele tem uma certa dificuldade de dialogar. Quando ele diz que um segmento, os segmentos da oposição precisa apoiar um nome que possa crescer dentro do processo, ele está se referindo a ele mesmo. Ele entende que é o nome que pode crescer dentro de um processo sucessório e desqualifica os outros.
É difícil dialogar dessa forma. É muito difícil você formar um palanque ou construir um palanque, você fechando possibilidades para parceiros. Ora, vamos combinar aqui. Tudo bem, Alisson Bezerra ter mais votos do que Isolda Dantas, a pré-candidata do PT. Em Mossoró. Em Mossoró. Teve, mas isso, perdão, nós temos que olhar num contexto geral. O PT foi campeão de voto em Mossoró, na majoritária. A governadora Fátima Bezerra, então candidata do PT ao governo do Estado, em Mossoró teve mais votos do que a chapa apoiada pela prefeita Rosalba Ciarline, que inclusive tinha o filho da prefeita Rosalba Ciarline, Cadu Ciarline, como vice de Carlos Eduardo Alves, a chapa do PDT-PP. Então, como é que o PT vai abrir mão, né, desse quinhão político que tem, político eleitoral, que tem em Mossoró e que teve um ápice nas eleições de 2016? Então, evidentemente que o PT vai com a candidatura de Isolda Dantas, Alisson Bezerra tem todo o direito de buscar o seu espaço, e eu acho que ele deve fazer isso sim. É um projeto de solidariedade, não é um projeto dele. O líder do Solidariedade no Rio Grande do Norte disse que o partido vai ter candidatura própria, pelo menos 5, 6 principais colégios eleitorais do Estado. Em Natal é a candidatura dele, de Kelps Lima, o líder. Em Mossoró o nome escolhido foi o de Alisson Bezerra. Tem em Pau do Ferro o nome do médico, o nome de Dr. Sassá, Salismar Corrêa. Tem nome em Caicó. Salismar já chegou a ocupar o cargo de deputado estadual, já foi só Não, candidato? Ele foi suplente de Fátima Bezerra, deputado federal, mas Fátima Bezerra nunca abriu para ele assumir sequer um dia. Abriu assim, se licenciou, fez uma viagem, enfim, se licenciou do mandato para... Sassá, ele começou na política muito jovem, filiado ao PL, lá em Pau do Ferro. Ele foi vice-prefeito de Nilton Figueiredo, lá em Pau do Ferro. Depois ele foi para São Miguel e fez política em São Miguel, também foi vice-prefeito em São Miguel. Salvo engano, foi vice-prefeito do ex-prefeito Dario. E foi, nas últimas eleições, vem sendo candidato, ou a deputado estadual ou a deputado federal. Na última foi candidato a deputado federal, terminou como segundo suplente do Solidariedade. O primeiro suplente, como todos sabem, é o ex-prefeito de Almir Afonso, Lourenço Amorim. Bom, o fato é que a oposição em Mossoró, ela não tem como ficar totalmente unida num só palanque. Isso não vai acontecer. Penso que os seus principais personagens podem buscar uma aliança, um arco de aliança, que possa formar um palanque forte, não tendo a totalidade da oposição. Agora, só para concluir esse primeiro tema do nosso programa de hoje, eu gosto sempre de... Eu tenho feito uma observação, porque muita gente embarcou naquela ideia de que, como não tem segundo turno em Mossoró, a oposição só terá condições de suplantar a prefeita Rosalba Ciarline se estiver toda unida. E isso não é verdade ou é uma meia-verdade. Se a gente pegar as eleições de Rosalba para prefeita de Mossoró, Rosalba se elegeria em primeiro turno, mesmo que a cidade tivesse segundo turno. Ela sempre foi eleita com votação acima de 50% dos votos válidos. Em 2016, que foi a última eleição, por exemplo, Rosalba teve 51,37% ou 38% dos votos válidos. Em 2002, eleita para o terceiro mandato, Rosalba teve mais de 54% dos votos válidos. Em 96, também. Então, a oposição, penso, precisa de um candidato forte para enfrentar uma candidatura forte, que é da prefeita Rosalba Ciarline. Né? Mesmo que tivesse segundo turno em Mossoró, pelo histórico que nós temos, né, a disputa termina em primeiro turno. Termina em primeiro turno. Vamos pegar aqui 2016.
Porque em 2016 os adversários de Rosalvo tiveram a candidatura de Silveira, que parou pela metade da campanha, a candidatura de Tião da Preste, a candidatura de Gutenberg Dias, a candidatura do professor Josué. Some a votação desses 4 candidatos. Não chega, Rosalvo foi eleita com mais de 51% dos votos válidos, ou seja, se tivesse segundo turno, teria terminado no primeiro. Então é preciso analisar o quadro de forma muito mais ampla do que meramente observar, precisamos de segundo turno para a oposição ter condições de vencer as eleições. Isso não é uma verdade absoluta, precisa de uma análise mais profunda. Bom, ontem houve uma reunião entre o governo, a equipe do governo do Estado e o Fórum de Servidores para tratar do calendário de pagamento e outras questões. Um ponto importante que não houve acordo diz respeito à reforma da Previdência que o governo do Estado pretende enviar para a Assembleia já no início dos trabalhos legislativos que se dará no dia 4 de fevereiro. Inclusive aqui em Mossoró também, a prefeita vai à Câmara Municipal ler a mensagem no dia 4 de fevereiro, não é isso? A postura do governo foi duramente criticada pela presidente do SINSP, Janeaire Souto. Ela disse que o governo está sendo inflexível, cruel, que a reforma proposta por Fátima Bezerra é pior ou igual à de Jair Bolsonaro. Por outro lado, o secretário de Planejamento e Finanças, Ademir Freire, discorda frontalmente do que disse a sindicalista. Ele disse que a discussão está sendo democrática e plural, que tem pontos, claro que tem pontos da reforma que os servidores não concordam, mas que não são passíveis de negociação. Ele está concordando com ela, não tem discussão, não é? O fato é que existe uma distância gigantesca entre postura de candidato ou pessoas de oposição para aqueles que estão no cargo, para aqueles que estão tendo que gerir a máquina. A hoje governadora Fátima Bezerra não pode agir como a outrora senadora ou deputada, que só fazia apontar o dedo. Hoje ela quer pagar a folha. Claro, qual é o patrão, qual é o gestor público ou privado que não quer pagar o salário em dia? Todo mundo quer. Ela sabe que para pagar precisa fazer essa reforma. Agora, o que na minha opinião é um pecado cruel da governadora é não jogar limpo, com transparência. Olha, eu posso até não concordar com esse ponto, mas tem que fazer. Eu critiquei lá atrás. Reconheça, não sabia que a realidade era essa, pronto, agora eu sei. Mas jogue limpo. Não diga que está sendo de uma forma democrática. Não está. Na hora que você diz que não negocia, que não é passível de negociação a reforma, você não está dizendo que é plural e democrática. Paciência. Olha, tem uma coisa interessante. O governo Fátima Bezerra disse que tem sido um governo democrático e tem aberto um grande diálogo, ou estabelecido um grande diálogo com os sindicatos ou os representantes sindicais. E isso não é verdade. A gente tem repetido aqui que as reuniões do governo com o Fórum Estadual dos Servidores serve apenas para o governo abrir a reunião, falar o que decidiu e encerrar com um cafezinho com bolacha Maria, um chazinho com bolacha Maria. Nada mais nada menos do que isso. Nós não temos bola de cristal quando a gente antecipa isso. É porque é isso que acontece. Nós dissemos na terça-feira que a reunião da quarta, que aconteceu ontem, seria mais uma sessão de cafezinho com bolacha Maria. E foi. O que aconteceu na reunião de ontem? O chefe de gabinete da governadora Fátima Bezerra, o Raimundo Alves, sentou e disse: a governadora pretende pagar o restante da folha de novembro de 2018 no dia 15 de fevereiro.
Cadê a minuta da reforma da Previdência? Não tem. Não vamos apresentar. O calendário de pagamento de 2020? Não vamos apresentar. O calendário de pagamento de salários atrasados? Não vamos apresentar. E na próxima quarta-feira temos outra reunião, encerrada a audiência. Agora, sirva a bolachinha Maria com cafezinho para a turma não ficar totalmente chateada. Por que que faz isso? Porque o governo tem um controle da maioria dos sindicatos. Hoje, quem está apenas levantando voz é o SINSP, presidido por Janeiro Souto, o Sindisaúde e agora a nova diretoria da ADUERN, através da sua presidente, a Patrícia Barra. Fora isso, os sindicatos estão junto com a governadora, bancado pelo principal deles, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o SINT. Então, não tem diálogo. Inclusive, Elaine Neto e ouvintes e telespectadores, tem uma coisa interessante. A governadora determinou que reunião com o Fórum de Servidores, audiência com o Fórum de Servidores, nenhum sindicato pode entrar com o seu assessor de comunicação. Nenhum sindicato pode ficar com fotógrafo durante a audiência para fazer fotos. A foto é feita antes do início da reunião e eles são colocados para fora. Não pode ter nada mais, nada menos do que um ambiente determinado pelo governo. Mas o governo disse que tem uma abertura de diálogo. Agora eu fico imaginando o seguinte: os sindicatos tiveram essa leniência, essa paciência com o governo Robson Faria? Será que a audiência dos sindicatos com o ex-governador Robson Faria era uma audiência de bolacha Maria com cafezinho? Não, não era. Era audiência já com indicativo de greve marcado. Já com a ameaça pronta. Então, repito, tira o SINSP, tira o Sindisaúde e agora a ADUERN, os outros sindicatos são entregues ao governo. Né? Portanto, é uma situação que eu diria, o governo não tem como solucionar os problemas que os servidores enfrentam, como o governo anterior também não tinha. Mas em relação ao diálogo, não existe. Na próxima quarta-feira, se a minuta estiver pronta, o governo apresenta a minuta e não negocia pontos. Talvez essa negociação aconteça quando esse projeto de reforma da Previdência foi encaminhado à Assembleia Legislativa. Aí, os sindicatos que resistem a isso podem fazer um trabalho mais forte de pressão junto aos deputados estaduais. Bom, a Fraport, que administra o aeroporto, que também administra o aeroporto de Fortaleza, divulgou que em 2009 aquele aeroporto transportou 7.200.000 passageiros. É um aumento de 9% com relação a 2018, que já havia sido o maior da história. O Ceará tem se destacado há muito tempo, que leva até algumas pessoas aqui de Mossoró, tem alguns amigos que brincam dizendo isso, que queria que Mossoró fizesse parte do Ceará. Talvez a gente conseguisse desenvolver mais, ver mais desenvolvimento por aqui. E eu imagino que sim, sabia? Por exemplo, o governo do Ceará, governo do estado, conseguiu aumentar, junto com a Fraport, né, a quantidade de voos. Só que quem negocia com as empresas não é a Fraport, é o governo. Porque é o governo quem dá os incentivos. É o governo quem reduz o ICMS do combustível dos aviões. Resultado disso é que até a Gol, que só opera com aviões maiores, fez uma parceria com duas empresas menores para voar com aviões de até 16 passageiros, para voar para cidades como Tauá, como Crateús, e levando passageiros para o aeroporto de Fortaleza. O aeroporto de Mossoró conseguiu, no governo de Robson Faria, voltar a ter um voo comercial da Azul, que começou com 3 dias por semana, e ainda no governo de Robson,
passou para 6 dias por semana. A gente só não tem voo no sábado. Em todos os encontros, feiras, todas as oportunidades que eu tenho de conversar com o pessoal da Azul, eu sempre peço para que eles ponderem e avaliem a possibilidade de nós termos mais voos aqui em Mossoró. Ah, o dia que dá mais passageiro é quinta e segunda. Teste, faça um estudo, um planejamento, uma pesquisa para ver se não dá certo ter, ao invés de só um voo nesse dia, ter 2. Algumas pessoas reclamam do preço da passagem saindo aqui de Mossoró e esse alto preço se dá por 2 coisas. Primeiro, não tem concorrência. E segundo, como só tem um voo, eles começam, as primeiras passagens são mais baratas, mas as outras compradas para aquele voo já são mais altas. E como nós temos muitos turistas corporativos, ou seja, pessoas que viajam a trabalho, porque quando a gente fala turismo de negócios, é um turista, só que ele não está indo passear, ele está indo fazer negócios. A gente tem essa dificuldade. Eu já tentei sensibilizar também o pessoal da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Norte para conversar. Eu mesmo estou diretamente fazendo contato com a Gol Linhas Aéreas para ter uma audiência para mostrar Mossoró. Mas quem tem que fazer isso, quem tem poder de barganha para fazer isso, não é a prefeitura, é o governo do estado. Por quê? Porque é o governo do estado quem administra o aeroporto. O aeroporto de Mossoró não é da prefeitura. Nós ajudamos no que pudemos. Na verdade, nós fizemos o que nos foi solicitado pelo governo do estado, lá na gestão de Robson Faria, para que o aeroporto voltasse a funcionar. Tem, inclusive, a participação, a ajuda da iniciativa privada, que em um determinado momento até Cotinha fez. Eu participei da Cotinha como pessoa física, para ajudar no processo todo. Só que de lá para cá, depois que mudou o governo, não houve mais nenhuma mudança com relação ao aeroporto de Mossoró. E a gente espera que tenha. Por que é que eu estou tentando essa audiência? Por que é que eu vou a essa audiência com a Gol? Para, quem sabe, o pessoal do governo do estado vendo que a prefeitura de Mossoró está tentando trazer a Gol, talvez eles se sensibilizem e também participem disso. Porque o que não dá é para a gente ficar parado vendo o estado do Ceará indo-se embora, disparando, até a Paraíba, com esse escândalo, a operação recente que mostrou o escândalo do governo anterior, a Paraíba também disparou, foi embora, deixou o Rio Grande do Norte para trás. E aqui a turma fica mais preocupada com a eleição do próximo ano do que com o planejamento a longo prazo. Pasmem, em uma das feiras, ouvi de uma pessoa da Secretaria de Turismo dizendo que não era para falar do turismo em Mossoró numa determinada apresentação. Disse, bom, mas eu não entendo por quê, até porque o aeroporto é administrado pelo governo do estado, não é pela prefeitura. Mas, infelizmente, ainda tem gente que fica nessas briguinhas, nessas intrigas. Eu não tenho números do aeroporto de Natal, mas com certeza o número de voos é bem menor do que o registrado em Fortaleza. Tudo bem que Fortaleza é um estado mais populoso, tem o PIB maior, mas a gente não pode simplesmente cruzar os braços e dizer, não, eles já são grandes, já foram-se embora, a gente tem mesmo que se conformar. De jeito nenhum. Verdade. Olha, o ouvinte passa aqui uma mensagem perguntando quais são os pré-candidatos que a oposição tem em Mossoró, né? Isso aí é evidente que acompanhou aí os nossos comentários, né, de abertura. Olha, são 6 nomes que estão colocados no tabuleiro da Associação Municipal pela oposição. Tem a deputada Isolda Dantas, do PT, o deputado Alisson Bezerra, do Solidariedade, tem o geólogo professor, que já foi candidato a prefeito nas eleições de 2016, Gutenberg Dias, PC Mas o Gutenberg já disse que deve sair candidato a vereador, né? Essa possibilidade. Mas ele, ao mesmo tempo, afirmou que o PCdoB, se não for ele, será um outro nome do PCdoB, que o partido terá candidatura própria. Perfeito. Temos a professora doutora Thelma Gugel, que já foi vereadora em Mossoró, o doutor Daniel Sampaio, PSL, né? Então, e o empresário e político Jorge do Rosário. Foi candidato a vice-prefeito em 2016, candidato a deputado estadual em 2018, terminando na 4ª suplência de sua coligação. São esses 6 nomes
penso que desses 6 nomes, pelo menos 3 ou 4 serão candidatos, confirmarão as suas candidaturas. Por quê? Porque a candidatura da professora Thelma Gugel pelo PSOL é uma candidatura que tem o propósito de eleger vereadores, né? E precisa da majoritária para puxar os votos da proporcional. E tem até uma coisa interessante, eles vão, o pessoal vai fazer em Mossoró o que já fez em outros colégios eleitorais do mesmo porte ou de maior porte. Vão lançar, tipo, candidaturas coletivas à Câmara Municipal, né? E numa outra oportunidade a gente pode trazer a professora aqui ou alguém do pessoal para explicar como funcionam essas candidaturas coletivas. Penso que é um nome a vereador, né? E outros nomes gravitando em torno dele para fortalecer ou para tornar uma densidade eleitoral capaz de confirmar um mandato. Bom, o pessoal vai. O doutor Daniel também vai. Ele não abre mão dentro de um projeto de fortalecimento do grupo do presidente Jair Bolsonaro em Mossoró e no Rio Grande do Norte. E o Gutenberg Dias afirmou numa entrevista ao Jornal de Fato, eu entrevistei o próprio Gutenberg Dias, ele afirmou que o PCdoB tem um projeto para as eleições municipais deste ano, como forma de fortalecer um projeto maior para 2022, já que o PCdoB terá candidatura própria à presidência da República. Muito provavelmente o governador Flávio Dino, do Maranhão, né? Flávio Dino? Do Maranhão. Bom, dentro desse contexto, as cidades com uma população acima de 200 mil pessoas, cidade que tem canal de televisão, cidade que tem um colégio eleitoral interessante, como é o caso de Mossoró, o PCdoB tem, por determinação da Executiva Nacional, lançar candidatura própria. Então, dentro desse contexto, a oposição terá pelo menos 4 candidatos à Prefeitura de Mossoró. E, inclusive, um deles, o deputado Alisson Bezerra, que, assim como todos os deputados estaduais têm direito a uma verba de gabinete de R$32 mil, no mês de novembro de 2019, usou muito mais do que isso. Usou 57 mil reais, segundo informação, só de locação de veículos, quase 6 mil reais, de material gráfico, mais quase 6 mil reais, em consultoria e pesquisa gastou quase 20 mil reais, só com pesquisa e consultoria, é um valor bacana, e mais 3.640 com locação de imóveis. Dá um total aí de R$ 57.172,21 usado em verba de gabinete só em novembro de 2019. É bom a gente ressaltar aqui que a verba de gabinete é um instrumento legal para permitir que o mandato possa se desenvolver. Penso que o fato de ter extrapolado em novembro o teto da verba de gabinete, muito provavelmente em meses anteriores o deputado não usou toda a sua verba de gabinete e aí fica um acumulado para os meses subsequentes. Ou usou em novembro para não usar em dezembro. Pode ser também. Agora, o que chama atenção é o seguinte, que o Alisson Bezerra, ele sempre criticou, quando ele não era deputado, ele criticou deputados e vereadores de Mossoró que usavam verba de gabinete. Ele fazia críticas duras. Tem que mudar, tem que botar nome novo para acabar com essa farra. Aí ele chegou lá e está usando a verba de gabinete como todos usam. Repito, a verba de gabinete é legal, está prevista em lei, não tem nenhuma ilegalidade nisso. O que não é legal é o discurso flácido, o discurso de ocasião. Diz uma coisa no passado, quando chega no presente, faz o que criticou no passado. Isso não é bom. Eu lembro que quando os vereadores votaram a favor da verba de gabinete, o deputado Alisson bateu forte. Mas é porque é para os outros. Exatamente. Para ele não vê. O que eu acho interessante, sabe o que é, em relação ao Alisson Bezerra? O Alisson Bezerra tem feito críticas duras à gestão municipal, que a gestão municipal está fazendo isso, aquilo, tal. Ok,
é um político de oposição. Agora, Alisson Bezerra foi um dos maiores apoiadores da gestão do ex-prefeito Silveira Júnior. Inclusive, quando Silveira Júnior foi candidato, lançou sua candidatura em 2016, Alisson Bezerra estava na sua campanha, pedindo voto para Silveira Júnior. Então, certamente, se ele pedir um segundo mandato de Silveira Júnior, certamente ele apoiava e achava tudo bonito que estava acontecendo em Mossoró. Uma gestão que deixou um rombo superior a 150 milhões de reais, uma gestão que deixou 3 meses de salário atrasado, uma gestão que deixou dívidas com todos os fornecedores, prestadores de serviço, dívida com o servidor público, uma gestão que carregou ou transferiu do cofre da Previ para o cofre de um fundo suspeito em São Paulo o dinheiro do servidor público aposentado, uma gestão que desmantelou Mossoró de cima a baixo. Alisson apoiava essa gestão. Ele foi um dos grandes apoiadores, ele foi para a rua pedir um segundo mandato para o ex-prefeito Silveira Júnior. E a internet não perdoa, tá tudo lá registrado. Tá tudo registrado, as fotos a foto palanque, dele. Todo mundo. Ele andava abraçado com Silveira. Silveira é uma espécie de grande ídolo dele na política. Né? Ele pensa que as pessoas esquecem isso. Não esquece, não. Não tem como esquecer, é tão recente isso. Pois bem, aí a postura dele tem mudado um pouco, repetindo práticas velhas, ultrapassadas, que ele, no passado, cometeu e agora vem com a nova postura crítica. Paciência. O secretário especial de comunicação da Presidência da República, Fábio Vaz Garten, ele tem a função de pagar veículos de comunicação e agências. Essas agências e alguns veículos de comunicação contratam a empresa do mesmo Fábio para a prestação de serviço. Ele, para se defender, disse que esses contratos são de antes da ida dele para a Secretaria de Comunicação e que os valores não se alteraram após isso. Mas há um claro conflito de interesses aí. Ele, ao menos, deveria se afastar da administração das empresas. Ou não ter ido para o cargo. Mas na hora que você vai para um cargo desse, você quem faz o pagamento. E aí é claro que a empresa vai ter o maior interesse de fazer o seu pagamento logo, porque senão você atrasa o dela. Então, tá entendendo? Vira uma triangulação perigosa. Mas o presidente Jair Bolsonaro não vê perigo algum, nem coisa errada alguma nisso aí. O que ele acha errado foi a Folha de São Paulo ter denunciado, ter publicado essa informação. Olha, mas sugere ao Ministério Público Federal, né, as instituições que zelam pelo bem público, abrir linha de investigação. Aqui nós não estamos fazendo juízo de valor, nem fazendo um pré-julgamento. Mas, e também não estamos afirmando que isso é uma ilegalidade. Mas eu vejo uma imoralidade nisso. Se ele tinha contrato com o governo, penso que ele não deveria ir para o cargo. Poderia evitar isso e poderia evitar um desconforto ao próprio governo. Agora, o presidente Jair Bolsonaro, que afirma que o seu governo veio para combater corrupção, veio para combater coisas erradas, e de certa forma tem comprovado isso, né, que ele atravessou o primeiro ano sem nenhum caso de ilegalidade dentro do seu governo. Quando eu digo ilegalidade, caso de corrupção dentro do seu governo, né, ele poderia agir de forma mais firme, ao invés de passar a cabeça no seu auxiliar. Quando a notícia foi publicada, o Palácio do Planalto tratou o assunto como uma mentira absurda, uma ilação leviana. Que ao longo do dia foi baixando a bola, resolveu pedir explicação e o presidente convocou uma reunião às pressas e a Comissão de Ética da Presidência da República vai investigar o caso. Né? Como César bem disse, aqui a gente não está dizendo que é crime, não. Até porque eu não falei em lei e nada nesse sentido, mas é uma relação perigosa. Vamos combinar. É verdade. Olha, voltando à questão da crise do governo do estado do Rio Grande do Norte, que tem
tido dificuldade para cumprir e honrar seus compromissos com os servidores públicos. E essa crise ela foi ampliada hoje pela manhã, né? Porque servidores terceirizados da saúde paralisaram as atividades hoje e fizeram um protesto em frente ao Hospital Monsenhor Valfredo Gugel, em Natal. Esse hospital, como todos sabem, é o maior hospital de urgência e emergência do Rio Grande do Norte. Os servidores terceirizados reclamam o atraso de pagamento dos salários e do Vale Alimentação. Segundo os servidores, os serviços de higienização, nutrição e lavanderia do Valfredo Gugel estão comprometidos. Ainda de acordo com a categoria, os serviços também serão prejudicados nos hospitais Santa Catarina, Rui Pereira e João Machado em Natal e no Hospital Deoclésio Marques em Parnamirim, na Grande Natal, além de outras unidades no interior do estado. É uma situação crítica que o governo precisa observar o mais urgente possível para não tornar ainda mais grave a crise nos hospitais públicos do Rio Grande do Norte. Bom, o PIB do Brasil no ano passado pode ficar em quase 1%. A previsão, por enquanto, feita pelo Banco Central é de que fique em 0,95%. Lembrando que em 2018 o Brasil tinha saído de uma recessão de 3%, Michel Temer entregou o país com 1% de crescimento. Após a eleição de Bolsonaro, uma euforia danada, todo mundo começou a dizer, próximo ano cresce pelo menos 2%. Só que com algumas idas e vindas, alguns problemas, vamos dizer assim, não cumprimento de algumas metas por parte do governo, a economia não cresceu como se esperava, deve ficar pertinho de 1%, não é o ideal, mas ainda é bem menos ruim do que uma recessão, né? Com certeza. Bom, vamos fazer o nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta com o Observador Político. O tempo traz confiança. Confiança é o que resume o Cassim com todos os clientes. Sentimento de cuidado construído ao longo desses 30 anos, presente em cada detalhe. Confiança que se fortalece na agilidade dos serviços, nos diagnósticos precisos e nos exames realizados com dedicação. Confiança em saber que aqui sua saúde está em primeiro lugar e sempre em boas mãos. Cassim. 30 anos crescendo com qualidade. Joana, Lucas e Emily. Sabe o que essas e outras mais de 1.500 crianças e adolescentes atendidos pela Casa Durval Paiva têm em comum? Todos são unidos por um mesmo sentimento: a esperança. A Casa Durval Paiva, de apoio à criança com câncer, transforma os seus valores em atitudes. Porque mais do que concreto, a Casa Durval Paiva, de apoio à criança com câncer, é feita de pessoas que amam pessoas, de sonhos que abraçam a fé, de esperança que brota no coração de quem nasceu para vencer desafios. Olá pessoal, eu sou Valdo Souza, estou todos os sábados a partir das 2 da tarde aqui na nossa TV. Muita alegria, entretenimento, humor, vem com a gente! Oferecimento Miranda Estofados, a loja da fábrica. Deixe toda a sua família conectada com a BrisaNet. Contratando o combo com TV, internet, telefone fixo, você ganha chips Brisa Móvel para toda a família. Isso mesmo, toda a sua família. Consulte o regulamento no nosso site ou ligue 0800 281 3017. BrisaNet, levando o mundo até você. Todos os meses você investe seu dinheiro no trabalho da LBV.
Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta a fome. Colabore lbv.org/diga sim. Há 17 anos, a TCM Telecom está conectando você ao mundo, sempre oferecendo mais facilidade, mais economia com preço justo, muito mais sinal de internet e TV e suporte local. Em comemoração ao nosso 17º aniversário, assine qualquer pacote e pague apenas R$ 17,00 no primeiro mês. A TCM tem o pacote ideal para você. Aniversário TCM Telecom, 17 anos, sempre à frente com você. Voltar às aulas é se reconectar com o seu futuro. Só na Livraria Independência você encontra todo o material escolar pelo menor preço e a maior variedade de produtos com incríveis inovações para a sua volta em alto estilo. Mochila com carrinho, só R$ 69,90. Tudo em até 12 vezes sem juros. Ou à vista com 20% de desconto. E você ainda concorre a uma Honda Pop 0 km. Diga presente ao seu futuro. Volta às aulas, Livraria Independência. As lojas Mister Capas, sempre com grandes promoções para você. Capas, películas e acessórios para o seu celular ou tablet. Além de uma variedade gigantesca de produtos e agora também com celulares em até 10 vezes sem juros. E baterias originais com 1 ano de garantia. Carregadores por apenas R$ 9,99. Fones de ouvido apenas R$ 9,99. Cabos USB apenas R$ 5,99. Capas para tablets apenas R$ 9,99. Venha conhecer o Paredão Mister Capas, vizinho à loja da Augusto Severo, com capas a partir de R$ 2,99. Lojas Mister Capas, a maior do estado. Estamos de volta com o Observador Político pela nossa TV e pela Rádio FM 93. Olha, amanhã sai o resultado, né, do Enem 2019. Né? O Ministério da Educação já anunciou, já confirmou, está dentro da data do Enem. E lembrando que aqui as nossas duas universidades públicas, né, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, o UERN, e a Universidade Federal Rural do Semiárido, o FESA, as duas juntas estão ofertando 5.140 vagas a partir no processo seletivo de vagas iniciais, o PSVI, nos cursos de graduação, modalidade presencial para o ano letivo de 2020. O acesso, como já dito, né, é por meio do Sistema de Seleção Unificado, o SISU, que utiliza as notas do Enem. Na UERN serão ofertadas 2.430 vagas. Destas, 1.348 são aqui para Mossoró, Campo Central, e o restante distribuída nos campos avançados. Já na UFES, o número chega a 2.710 para o campus de Mossoró, Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros, segundo publicação no Diário Oficial da União. A inscrição do candidato será realizada exclusivamente por meio do acesso à plataforma do SISU, que evidentemente todos os candidatos conhecem. E a inscrição, o período dela é de 21 de janeiro, ou seja, a partir de terça-feira da próxima semana, até as 23h59 do dia 24 de janeiro. Portanto, de olho, amanhã sai o resultado do Enem, e com a nota do Enem, o candidato pode buscar uma das vagas nas duas universidades públicas sediadas em Mossoró, como também em outras instituições em qualquer parte do país. Bom, eu recebi aqui uma mensagem de nossa companheira Larissa Gabriele, que apresenta conosco o Papo de Sábado, pedindo ajuda para Teófilo Fernandes, que está passando por um problema de saúde,
precisa fazer um procedimento cirúrgico, que é muito caro, pedindo contribuição. Para quem... Teófilo trabalhou lá no Santa Clara, Café Três Corações, trabalhou lá por 17 anos, trabalhou na TV Cabugi, hoje trabalha na Nossa Fruta Brasil. E quem puder ajudar, procura aí no site vaquinha.com.br, vaquinha com K, tá? Não é com Q-U-I, é V-A-K-I-N-H. Vaquinha.com.br, barra vaquinha, aí aqui com Q-U-I, barra cura-de-tel-fera. Imagino que se você colocar cura de Tel Fera, você localiza aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aí pelo WhatsApp de Edmundo, que a gente colocou aqui no grupo do Observador Político, pode falar comigo que eu passo os contatos. Ele precisa conseguir R$275 mil, até agora arrecadou 23.726. Então, quem puder ajudar e contribuir, já mesmo que seja com oração, que é importante, né? Mas quem puder contribuir aqui com alguma coisa financeira, né? A solidariedade que faz bem, né? Você viu as primeiras atrações anunciadas do Carnaval de Apodi deste ano, Laine? Só vi Paralamas de sucesso. Esse ano o prefeito Silveira, Alan Silveira, né, do MDB de Apodi, ele decidiu que vai não consolidar, porque o Carnaval de Apodi é consolidado, é um dos maiores do interior do Rio Grande do Norte, mas fazer um dos maiores carnavais de todos os tempos. Por isso o anúncio dessa atração nacional, né? A gente observa que Paralamas do Sucesso é um dos maiores cachês de bandas da geração do Paralamas, né? E vem para o Carnaval de Apodi. São mais de 10 atrações nacionais, regionais e locais para animar o carnaval daquela cidade. O folião realmente invade Apodi no período de Momo, né? Restaurantes, bares, hotéis, pousadas, pessoas, né, se transferem para outras cidades onde tem familiares e alugam casas no período do Carnaval de Apodi. Realmente é um evento que traz um retorno econômico para aquela cidade, né? E aí já tem a oposição em Apodi que está reclamando porque os gastos serão muito altos. Primeiro é preciso saber se a prefeitura está equilibrada, se a prefeitura tem orçamento, se tem dinheiro para fazer esse investimento. Eu chamo investimento e não gasto, porque em Apodi o carnaval dá retorno, né? O dinheiro circula na cidade, o dinheiro fomenta a economia da cidade através de todos os seus segmentos econômicos, né? São lojas de roupas, de calçado, o mototaxista, a rede de bares e restaurantes, enfim, é um evento importante para aquela cidade. Eu acho que acerta a gestão do prefeito Alan Silveira em fazer um investimento do carnaval, dado esse retorno que o evento oferece para essa cidade do Médio Oeste Potiguar. Outra cidade aqui perto que vai ter um carnaval e com atrações, vamos dizer, plurais, é Aracati. Pra você ter ideia, na sexta-feira, 21 de fevereiro, quem vai tocar por lá é Marcelo Falcão. Para quem não conhece Marcelo Falcão pelo nome, lembre do Rapa. É que Falcão agora está fazendo carreira solo. No Carnaval de Aracati vai ter Alexandre Avião, Wesley, Solange, é um bocado de gente, é porque eu estou vendo aqui a foto e não identifico assim. Zé Cantor, vai ter, terão muitas atrações, inclusive começa agora dia 18, sábado, no pré-carnaval, com ninguém menos que Bel Marques. Aracati tem retomado há um bom tempo, quando eu era adolescente, a gente dava umas idas a Aracati, passou, faz mais de 20 anos. Ou mais. Não, faz mais de 20. Um pouquinho mais de 20, César, tenha calma. E Aracati já tem alguns anos que tem retomado esse carnaval. É bem bacana. Quem gosta é Luciano, né?
Luciano já foi bom nisso, mas Luciano está morto. Jovita acabou com o homem. No ano passado foi a Anitta, né? Uma das atrações. Anitta e a Loki. E a Loki, né? Foi uma das atrações do Carnaval de Aracati. Muita gente, né? Naquela cidade. Lembrando que Aracati tem um aeroporto funcionando em melhores condições e bem melhores condições do que o nosso aeroporto, do que o de Céu Rosário. Inclusive, me permita, César, tem aqui algumas participações e eu peço desculpas aí à turma do Facebook por eu ter falado tarde aqui, mas uma das perguntas é de Enoque, se o aeroporto de Aracati está funcionando. Está funcionando, sim. Inclusive, agora está tendo voo da Gol também, além do voo da Azul. Enoque também falou aqui, com relação, depois que mudou o governo para o governo de Fátima, acabaram-se todos os problemas da UERN, né? Porque ninguém vê mais o pessoal da UERN reclamando. É verdade isso? Não, os problemas se agravaram, principalmente financeiro. A UERN precisa de pelo menos 1.800.000 mês para pagar suas contas. 1.800.000 mês não sobra absolutamente nada. Só que o governo está liberando apenas 1,5 milhão. Em 2019, o governo deixou, nesse caso, de repassar ou de transferir para a UERN 3,5 milhões de reais. O governo também cortou 100% de investimentos que estava previsto em orçamento. E, além do corte, poderia ter devolvido, poderia ter descontingenciado ao final do ano, porque tinha dinheiro para isso. O que foi que o governo fez? O governo mandou essa verba transferiu para a comunicação. O que impressionou foi que não houve nenhuma reação das entidades que defendem ou que deveriam defender a UERN. Deveriam defender. Inclusive, não houve nem reação do reitor Pedro Fernandes. Eu aguardei uma posição do reitor Pedro Fernandes, uma posição mais firme, para reclamar desse tratamento que o governo atual está dando à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Mas aí a gente não sabe o que acontece, ou talvez a gente tenha uma certa desconfiança, mas enfim, pobre da nossa Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que vive momentos difíceis. Rica a nossa Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que é o futuro de nossa geração, ou de nossas gerações. A UERN, eu digo muito, não considero que seja um complexo de vira-lata, que não seja recalque nosso, mas eu acho que se a UERN fosse em Natal, tivesse sido comandada pelos notáveis da capital, talvez a gente não enfrentasse tanto problema. Mas como quem manda na UERN não é a turma de Natal, os notáveis natalenses da capital, aí a gente enfrenta, inclusive, pessoas dizendo que tem que privatizar a UERN. Agora você imagine a UERN que forma, vamos ver, quantos % dos professores das escolas públicas e privadas do Rio Grande do Norte foram formados pela UERN. Quantos %? Exatamente. A própria equipe do governo Fátima Bezerra, né, tem pelo menos 5 nomes que foram pinçados, né, foram convocados da UERN, né, dos quadros da UERN. Bom, aqui a gente falar da importância da UERN, eu diria até que é chover no molhado. Não é? Infelizmente, a elite desse estado que fica sediada em Natal, e quando eu digo elite, não precisa ser basicamente nascida em Natal. São pessoas que saem do oeste, do Seridó, da região central, né, do Trairi. Quando chega em Natal, dá as costas para o interior. Né? E aí forma essa elite que não quer reconhecer a importância que instituições como a UERN são para o estado do Rio Grande do Norte. Vamos aqui continuar, eu diria até por longo tempo, nessa luta em defesa da nossa instituição. Mais uma da série, quando a gente pensa que não tem mais o que ver. Eu adoro viajar, é meu hobby preferido, é meu investimento preferido, que eu acho viajar é investimento. Tem um lugar que eu ainda não fui, que é Machu Picchu, no Peru, que é uma cidade inca, que fica em cima de umas montanhas. O pessoal já viu muito, deve ter visto aí muito por foto. Pois no domingo foram detidos 6 pessoas, 6 turistas, dentre os quais 2 brasileiros, porque eles estavam depredando, eles estavam quebrando
o monumento, que é considerado um monumento, a cidade inteira, arrancando as pedras dos lugares. Os brasileiros são Cristiano da Silva Ribeiro, de 30 anos, e Madalena Abril, de 20 anos. Essas pessoas não merecem fazer turismo, não merecem viajar, não. E nenhum lugar do mundo merece receber turistas desse tipo. Tem mais 2 argentinos, uma francesa e um chileno, que foram detidos pelas autoridades peruanas. Tem que pagar pelo que fizeram. Vamos lá? Pois é, chegando à reta final do programa, e aqui a gente traz uma mensagem que eu extraí de Napoleão Bonaparte, que é bem interessante, né? E serve para os governantes atuais, que enfrentam muitas dificuldades, inclusive os governantes do Rio Grande do Norte, e que parece que não tem outros planos para sair da letargia em que se encontra. E aí, certa vez, Napoleão Bonaparte disse: a grande arte é mudar durante a batalha. Ai do general que vai para o combate com apenas um esquema. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Obrigado a todos pela audiência de hoje. Tenham todos uma boa tarde e amanhã o Observador Político estará de volta, se Deus quiser.